Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada vida que a gente acompanha deixa uma marca. Hoje, vamos até São Petersburgo, na Rússia, uma cidade construída sobre ilhas e canais que guarda segredos embaixo de cada pedra de granito. Vamos acompanhar Ana, 45 anos, cabeleireira que passou 25 anos ao lado de um homem que a traiu sem parar e sem vergonha. O que esse homem não sabia é que o dia em que ela finalmente pediu o divórcio seria o mesmo dia em que um segredo guardado por décadas, costurado dentro de um velho tapete, iria mudar tudo. Essa aqui é daquelas histórias que você não esquece. Fiquem. Mas antes de começar, confirme se o sino de notificações está ativado, porque a gente não quer que você perca nada. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Isso faz parte da história também. Então, vamos lá. 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher. O salão de beleza estava tão cheio que a porta mal tinha tempo de fechar antes de abrir de novo. Clientes chegavam, clientes saíam, e as que não tinham horário ficavam na entrada com aquela cara de quem acha que o sorriso resolve tudo. Às vezes, resolvia mesmo. Para quem não conhece São Petersburgo, a cidade foi construída por ordem do czar Pedro o Grande, no início do século XVIII, sobre um conjunto de ilhas separadas por rios e canais. Tem mais de 200 pontes. Os europeus a chamam de a Veneza do Norte. Os russos a chamam de Casa. E em março, quando o inverno ainda não decidiu se vai embora de vez, a cidade fica com aquele ar suspenso de quem está segurando o fôlego. Naquele salão, o fôlego era segurado por outras razões. Pede para o seu marido trazer flores de verdade esse ano, dizia uma cliente com papel alumínio na cabeça. Não quero mais tulipa. Tulipa murcha em 2 dias. Com o dinheiro de tulipa compro uma frigideira boa. A cabeleireira mais jovem, Yulia, riu sem parar de trabalhar. Eu quero flores. Flores não precisam durar, precisam ser bonitas. Uma senhora mais velha, do outro canto do salão. Panela boa é presente para a vida toda. Menina, meu marido me deu uma caçarola no ano novo e desde então o arroz ficou melhor do que nunca. Cá entre nós, esse debate existe em todo lugar do mundo. Flores versus utilidade, romance versus pragmatismo. E em algum lugar, entre esses dois campos, está a mulher que já não espera nem um nem o outro. Ana ouvia tudo isso em silêncio, as tesouras se movendo no ritmo de quem cortou o cabelo tantas vezes que as mãos pensam sozinhas. A cliente à sua frente tentou puxá-la para a conversa 2 vezes. Ana deu respostas curtas, educadas, vazias. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Todas animadas, todas esperando a atenção dos seus homens. Ana não esperava nada de ninguém. Aqui vale uma pausa rápida. Na Rússia, o 8 de março não é o que o brasileiro conhece. Lá é feriado nacional, tão celebrado quanto o Natal. As floriculturas triplicam os preços. Os homens fazem fila para comprar flores desde as 6 da manhã. Nas empresas, os chefes presenteiam as funcionárias. Nas escolas, os meninos levam flores para as professoras. No Brasil, o dia passa com um post nas redes sociais e sorte se o marido lembrar. Lá, esquecer o 8 de março é quase crime doméstico. Ana havia passado 25 anos recebendo flores nesse dia. No último 8 de março, ainda havia recebido flores. Meses depois, em setembro, pediu o divórcio. Desde então, não recebeu mais nada. Isso não é descuido, é escolha. A escolha de Mikhail, médico clínico geral, marido de Ana por quase 1/4 de século, que havia transformado a traição em estilo de vida. Ele não a enganou uma vez, nem 2. Enganou com método, com consistência, com a tranquilidade de quem sabe que a mulher vai engolir, e Ana engoliu. Por anos. Calada,
Acordava todo dia ao lado de um homem que havia escolhido outra, sorria para a filha na mesa do café da manhã, ia trabalhar, fazia cabelo, voltava para casa, dormia e no dia seguinte fazia tudo de novo. Isso tem um nome. Não é amor. É sobrevivência disfarçada de normalidade. Até que apareceu a secretária e o filho da secretária. E a segunda família inteira que Mikhail havia montado a poucos quilômetros de distância, como quem mantém uma casa de campo para os fins de semana. Quando Ana o confrontou, ele disse com a voz tranquila de quem está explicando algo que deveria ser óbvio: "Você sempre soube que eu era assim. Ele gado, ela teve meu filho, mas a minha casa é aqui." Ana não pensou duas vezes. Pediu o divórcio naquela mesma noite. 6 meses haviam passado desde então. A filha Polina estava casada, morava em outra cidade, tinha a própria vida. O apartamento havia sido reformado nas próprias mãos, com a ajuda da filha e do genro. Um apartamento que era dela, só dela, herdado da mãe e da avó, antes de qualquer casamento, antes de qualquer Mikhail. Isso, pelo menos, ninguém havia tirado. Nova vida. Novo começo. Certo? Certo, no papel. Na prática, Ana chegava em casa todo dia para o silêncio. Aquela noite de 7 de março não foi diferente. Ela saiu do salão antes das colegas, que ficaram com uma garrafa de espumante e disposição para brindar. Ana não estava com humor para brindes. O vento lá fora mordia. Ela havia trocado o casaco de inverno por uma jaqueta mais leve 2 dias antes, convencida de que a primavera havia chegado. São Petersburgo discordou em voz alta. A primavera em São Petersburgo é basicamente o inverno com melhor humor. A diferença é uns 3 graus e um raio de sol ocasional que desaparece antes que você consiga aproveitar. Ana esperou o ônibus com o nariz enfiado no pescoço da jaqueta. Quando ele chegou, havia exatamente um lugar vago. Ela se sentou, encostou a testa no vidro frio e ficou olhando para a cidade que passava lá fora, e decidiu que ia jogar fora o tapete. Havia um tapete velho no armário de depósito do apartamento. Tapete da avó, grande, pesado, daqueles que ficavam pendurados na parede, que a geração anterior adorava e que a geração atual não sabe exatamente o que fazer. Ana havia tentado se livrar dele quando o divórcio foi concluído. Havia enrolado, guardado no armário com a firme intenção de jogar fora depois. O depois havia se transformado em 6 meses. Ela decidiu que aquela noite era a hora. Nova vida começa com o armário vazio. Saiu do ônibus, entrou no mercado, comprou mais coisa do que havia planejado. 2 pacotes de suco, 3 tipos de queijo, frios, cogumelos, uma garrafa de vinho que não estava nos planos. Saiu com 2 sacolas pesadas e a consciência levemente arranhada de quem comprou comida para uma semana inteira morando sozinha. Se Ana soubesse que aquela garrafa de vinho ia passar a noite inteira intacta na mesa da sala, enquanto ela ficava olhando para um medalhão de ouro, provavelmente teria comprado 2. "Bom dia das mulheres", disse um senhor de casaco surrado, segurando a porta do mercado com um sorriso de quem havia bebido o suficiente para ser gentil com todo mundo. "Obrigada", respondeu Ana, sem parar. De volta ao apartamento, ela deixou as compras na cozinha e foi direto ao armário de depósito. O tapete estava lá, encostado no canto, pressionado contra uma bolsa de viagem que pendurava num prego enorme na parede. Ana puxou o tapete com as 2 mãos. Ele veio de mansinho. Se acomodou no ombro dela como se fosse leve. Não era. Ela deu um passo para fora do armário e o tapete decidiu que não queria ir. Prendeu em alguma coisa lá dentro. Ana puxou com força. Ouviu um estalo. Daí o tapete veio todo de uma vez, rápido demais, e ela mal conseguiu segurar. Ele caiu no chão do corredor com um baque. Ana ficou olhando para ele, sentada no chão com as mãos vermelhas do esforço, ao lado do rolo de tapete, como quem perdeu uma briga justa contra um objeto inanimado. O tapete, convenhamos, tinha tamanho e peso para dar trabalho para 2 pessoas.
Mas Ana era teimosa o suficiente para ter tentado sozinha mesmo assim. E foi então que ela viu. Alguma coisa havia caído junto. Estava no chão novo do corredor, brilhando levemente sob a luz. Ana se abaixou e pegou o objeto. Era um medalhão, dourado, com uma corrente fina. Ela virou nas mãos, examinou. Na borda do tapete, do lado avesso, havia uma pequena aba de tecido costurada, um bolsinho, rasgado de um lado, provavelmente pelo prego que havia prendido o tapete lá dentro durante anos. O medalhão havia saído por ali. Ana procurou o fecho. Encontrou. Pressionou. O medalhão abriu. Do lado esquerdo, a foto de uma moça jovem. Do lado direito, um rapaz fardado, gorro de marinheiro, camiseta listrada. E em volta das fotos, gravado em letras miúdas: Natasha e Piotr, para sempre juntos. Ana ficou imóvel. Natasha, Natália, o nome da mãe e o rapaz. Marinheiro, com um nome que começava por Piotr. A mesma inicial que Ana carregava no próprio nome. Anna Petrovna. Filha de Piotr, quem quer que ele fosse. A mão dela fechou devagar ao redor do medalhão. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. Na Rússia, o patronímico faz parte do nome oficial de todo cidadão. Ana não se chamava apenas Ana, chamava-se Anna Petrovna, ou seja, filha de Piotr. Na Rússia, o nome do pai fica registrado no nome da própria pessoa para sempre, mesmo que esse pai nunca tenha aparecido na vida dela. No Brasil, a gente usa sobrenome para isso. O russo carrega o nome do pai no meio do próprio nome. Ana havia carregado o pai desconhecido no nome por 45 anos sem nunca ter visto o rosto dele. Até agora. Ela foi para a sala, sentou no sofá, ficou olhando para o medalhão até a água da chaleira ferver 2 vezes sem que ela lembrasse de fazer o chá. Quem havia guardado aquilo ali? A avó ou a mãe? E por que guardar? Por que esconder? A mãe havia morrido sem revelar nada sobre o pai de Ana. Havia sido atropelada por um motorista bêbado quando Ana terminava o ensino médio. A avó havia morrido antes. Ana havia crescido sabendo que o pai existia, que tinha um nome e nada mais. E agora havia um rosto. Ela dormiu com o medalhão na mão fechada. Na manhã seguinte, 8 de março, a campainha tocou antes que Ana estivesse pronta para o mundo. Ela foi abrir a porta enrolada num cobertor, cabelo solto, olhos ainda fechados pela metade. Era Mikhail, com um buquê de rosas vermelhas. Cara de cachorro que fez coisa errada, mas ainda acredita que o charme resolve. Estava com os ombros levemente inclinados para frente, a postura calibrada de quem aprendeu que humildade visível gera compaixão mais rápido que qualquer argumento. Olha o descaso. Feliz Dia da Mulher, Ania. Ana olhou para ele, para as rosas, para ele de novo. O que você quer? Mikhail entrou quando ela recuou, sem esperar convite formal. Foi direto para a cozinha, sentou na cadeira de sempre, juntou as mãos entre os joelhos, como quem está se segurando para não tremer. 25 anos de traição e agora vinha com aquela postura de penitente. Na cozinha, enquanto a chaleira aquecia, ele falou. Disse que havia refletido muito. Disse que havia entendido os próprios erros. E então contou. A jovem esposa, a secretária, também o havia traído. O filho não era dele. Um exame havia revelado. Havia saído de lá. Estava sozinho. Havia pedido demissão do posto de saúde público, estava numa clínica particular, ganhando melhor, horário mais tranquilo, e queria tentar de novo. Ana o ouviu com a expressão de quem está ouvindo a previsão do tempo de uma cidade para onde não pretende viajar. Sabem o que é engraçado nisso tudo? Mikhail havia passado 25 anos achando que Ana tolerava tudo porque o amava demais. Não. Ela tolerava por uma filha pequena, por um medo, por um cansaço que foi se acumulando até virar pedra. O amor havia acabado muito antes do divórcio. Ele simplesmente não havia percebido. Ana serviu o chá. Deixou ele terminar. Depois disse,
com a voz tranquila de quem já decidiu há muito tempo. Tenho um compromisso mais tarde. Você precisa ir. Mikhail perguntou se havia alguém. Ana disse que sim, sem hesitar, sem piscar. Mentira. Mas uma mentira que saiu com a naturalidade de uma verdade que ainda não havia acontecido. Ele foi. Deixou as rosas. Deixou a chave que ainda tinha na mesinha do corredor. Fechou a porta com um cuidado excessivo de quem quer que a última impressão seja boa. Ana ficou sozinha com o buquê, o chá frio e o medalhão na mesa da sala. Passou o dia no sofá, com o espumante que havia comprado para si mesma, queijo, os filmes soviéticos que o canal estatal sempre reprisava no 8 de março. E o medalhão ali, brilhando discretamente na mesa, cheio de perguntas que ela ainda não sabia como fazer. Esse detalhe importa. Ana não estava triste naquele dia. Estava suspensa. Entre um passado que havia ficado para trás e um futuro que ainda não tinha forma. É um lugar desconfortável para se estar, esse espaço entre uma vida que acabou e outra que ainda não começou. Nos dias seguintes, ela examinou o medalhão com cuidado. A peça parecia antiga. O ouro era diferente das joias modernas, mais denso, com aquela cor levemente diferente das peças de fabricação recente. Na face externa havia uma pequena cavidade, como se algo houvesse sido removido. Um enfeite que havia caído, talvez, ou retirado de propósito. Ela decidiu ir a um penhor para saber mais. Diferente do Brasil, onde as casas de penhor carregam certo estigma, na Rússia, os lombardes fazem parte do cotidiano urbano de forma completamente normalizada. São usados tanto para avaliar joias antigas, quanto como forma de crédito com garantia. Em São Petersburgo, cidade de herança imperial, há lombardes especializados em peças históricas, com avaliadores que conhecem séculos de joalheria russa. Entrar num deles não significa que você está em apuros. Significa que você sabe onde buscar informação. Ana escolheu um que havia recebido boas avaliações na internet. Especialista em antiguidades. Na entrada, uma funcionária jovem pediu o documento de identidade com a naturalidade de quem faz isso 200 vezes por dia. Ana entregou, a funcionária registrou nome e endereço num caderno eletrônico, devolveu o documento. Protocolo padrão. Ana não pensou nada sobre isso na hora. O avaliador era um homem velho. Cabelos brancos, dedos finos, olhos que varriam o ambiente com uma velocidade que não combinava com a voz arrastada. Examinou o medalhão em silêncio por tempo longo demais para uma avaliação simples. Observem bem, ele não colocou lupa, não usou luz direcional, não abriu gaveta nenhuma. Apenas segurou o medalhão com os 2 dedos indicadores, um de cada lado, com o cuidado específico de quem já tocou aquela peça antes. Há uma diferença entre especialista que está conhecendo um objeto e especialista que está reencontrando um. Os dedos do Grínia diziam a segunda coisa. Interessante, disse por fim, sem tirar os olhos da peça. De onde veio isto, senhora? Herança de família, respondeu Ana. Tem documentação da peça? Certificado de origem? Inventário? Algo assim? Tenho, disse Ana sem piscar. Não tinha. Essa era a pergunta sobre a procedência da joia. O documento de identidade ela havia apresentado normalmente na entrada. Mas a procedência da peça era outra história, e sobre essa ela mentiu sem hesitar. O avaliador virou o medalhão, abriu, olhou as fotos por um segundo. Nesse segundo, algo passou pelos olhos dele. Rápido, quase imperceptível. Não era surpresa. Era reconhecimento. Fechou o medalhão. Examinou a borda, a corrente, e ficou um tempo a mais do que o necessário na pequena cavidade da face externa. Esse gesto diz mais do que qualquer palavra. Em qualquer avaliação normal, ele teria comentado sobre a cavidade, perguntado se havia pedra antes, se havia sido retirada, se havia documentação da peça original. Não perguntou nada disso. Porque já sabia a resposta. Não consigo atribuir valor agora.
A gravação é posterior à peça, o que reduz um pouco, mas o objeto em si é muito interessante. Se a senhora quiser deixar comigo para análise mais aprofundada. Não, disse Ana. Só queria saber se é antigo mesmo. É, disse o avaliador. Parou ali. Uma palavra só. Seca. E os olhos que ficaram um segundo a mais nela do que o necessário. Reparem no que não foi dito. Ele não perguntou de qual período era a peça. Não mencionou o processo de avaliação. Não explicou nada. Para um especialista com décadas de ofício, aquela resposta de uma sílaba era quase uma confissão. Ana saiu da casa de penhor com o medalhão no bolso e um desconforto que não conseguia nomear. Algo estava errado. O velho havia reconhecido aquela peça. Ela sentia isso com a certeza dos instintos que a gente ignora quando é jovem e aprende a respeitar quando envelhece. Em casa, foi direto ao armário de depósito. Pegou o tapete, costurou de volta o bolsinho rasgado com a linha mais grossa que encontrou, enfiou o medalhão lá dentro e devolveu o tapete para o canto mais fundo do armário. O corpo sabia o que a cabeça ainda não havia organizado. As perguntas, porém, não paravam. Quem era Piotr de verdade? Por que a avó havia escondido aquilo? Havia alguém que poderia saber? Havia uma pessoa, a tia Liuba. A tia Liuba era prima da mãe de Ana. Havia passado parte da juventude na cidade, depois voltado para a aldeia onde havia nascido, casado, passado a vida inteira trabalhando na cantina de uma fazenda coletiva. Ana havia parado de falar com ela havia anos. Telefone velho, número trocado, vida que vai afastando as pessoas devagar demais para que alguém perceba no momento certo. A aldeia se chamava Lukianovka. Ficava a 100 quilômetros da cidade. Ana foi num sábado. Contexto importante aqui. Nas aldeias russas mais afastadas, o transporte público ainda funciona como nos anos 80. Há um ônibus, um horário de ida, um horário de volta. Se você perder o de volta, vai dormir na aldeia. Sem aplicativo, sem táxi, sem opção. Ana sabia disso. Foi assim mesmo. O ônibus a deixou na entrada de Lukianovka quando o sol de março já estava baixo. A aldeia havia mudado. O endereço que Ana lembrava era uma casa simples de madeira com cerca de tábuas. Agora havia um casarão de tijolos com telhado de cerâmica e portão de ferro. Ela empurrou o portão. Um cão grande e com opinião própria anunciou a visita com entusiasmo desproporcional. Eu sei que não devia, mas alguém deveria ter avisado Ana que cães da raça Alabai de fazenda russa têm o porte de um armário e o volume de uma sirene de incêndio. Ana recuou 2 passos instintivamente. O cão recuou 0. A porta da casa se abriu. Um homem alto, de uns 50 anos, com cara de quem foi interrompido no jantar. Estou procurando a Liuba. Sou Ana, sobrinha dela. O homem piscou. Depois sorriu devagar. Ana, a Ania, era o Sergei, filho da tia Liuba. Ela o havia conhecido quando eram crianças, nos verões em que a mãe a levava para visitar os parentes. Ele havia ensinado Ana a nadar no lago da aldeia, havia ensinado a reconhecer cogumelo bom de cogumelo ruim na beira do bosque, havia ido ao exército depois, trabalhado no norte por anos. E então, ao que parecia, havia voltado, virado fazendeiro e construído um casarão com telhado de cerâmica e um cão com excesso de personalidade. E olha que eu tento ser neutro, mas o Sergei havia envelhecido muito melhor do que o esperado para alguém que passou anos no norte russo, fosse lá qual parte do norte fosse. A fazenda claramente havia concordado com ele. Entre, a mãe está aqui. A tia Liuba tinha mais de 70 anos e parecia ter 70 menos 10. Miúda, esperta, levantou da cadeira quando viu Ana e apertou os braços dela com uma força que não combinava com o tamanho. Igualzinha à sua mãe, disse ela. Igualzinha. Jantaram juntos. Conheceram a mulher do Sergei, Tamara, mulher de riso fácil e mão generosa para a comida. O filho adulto deles, Oleg, que falava pouco, mas observava tudo.
O cão ficou do lado de fora e manifestou opinião sobre esse arranjo durante boa parte do jantar. Depois, quando os outros foram para seus quartos, Ana e a tia Liuba ficaram sozinhas na salinha que cheirava a madeira e a especiaria. Eu vim por um motivo, disse Ana. Você sabe qual é? A tia Liuba esperou. Encontrei um medalhão dentro do tapete da vovó, com a foto da minha mãe e de um rapaz vestido de marinheiro. O nome gravado era Piotr. O rosto da tia Liuba não se moveu, mas algo nos olhos mudou. Uma tensão pequena, como quando alguém reconhece um nome que preferia não ouvir. Medalhão, repetiu ela em voz baixa, com a inscrição, Natasha e Piotr, para sempre juntos. A tia Liuba ficou em silêncio por um tempo que pareceu mais longo do que era. Os dedos dela, pousados sobre o joelho, apertaram levemente a própria saia. Depois ela disse, seu pai não era marinheiro. Ana ficou quieta. Era ladrão. E a tia Liuba contou. A mãe de Ana, jovem enfermeira de 20 e poucos anos, havia conhecido um rapaz na orla do rio Neva numa tarde de verão. Ele estava fardado de marinheiro. Era bonito, bem falante, engraçado. Levou-a para tomar sorvete, depois limonada, depois uma caminhada que durou horas. Disse que era marinheiro de passagem, que em breve retornaria. Esse ponto é tudo. Piotr não era marinheiro coisa nenhuma. Era um golpista reincidente que usava uniformes diferentes dependendo da vítima e da situação. Marinheiro, médico, funcionário do governo, qualquer farda que abrisse uma porta. O disfarce não era o crime, era a ferramenta. A mãe de Ana havia se apaixonado. Guardou o segredo por semanas. Quando a avó descobriu e expulsou Piotr de casa, já era tarde. Natasha estava completamente apaixonada. E Piotr havia dado a ela o medalhão, dizendo que era herança de família, que representava um amor para a vida toda. A avó desconfiou daquela peça desde o primeiro instante. Uma joia assim não vinha de nenhum marinheiro honesto. Tentou convencer a filha a devolver. A filha se recusou. O medalhão havia sumido antes que a avó pudesse agir. E então Piotr foi preso. Por roubo a uma joalheria. E o medalhão? Perguntou Ana. A tia Liuba prendeu os lábios um momento. Fazia parte do que foi roubado na joalheria. Sua avó soube depois. Chamaram sua mãe para depor na delegacia. Ela disse que não havia recebido nada de valor. A tia Liuba pausou. Mentiu para proteger a lembrança. E o Piotr morreu na prisão. Ana respirou fundo. A mãe havia ficado grávida antes da prisão. Havia criado a filha sozinha, com a própria mãe, sem nunca pronunciar o nome do pai em voz alta. E a avó havia guardado o medalhão roubado, costurado no avesso de um tapete persa, e havia levado esse segredo até o fim da vida. Família guarda os próprios segredos com mais cuidado do que guarda os próprios pertences. Havia algo, porém, que a tia Liuba disse depois de uma pausa mais longa. Algo que ela falou com uma voz diferente, mais baixa, os olhos olhando para um ponto além de Ana. Seu pai, antes de ser preso, havia retirado algo do medalhão. A peça veio até sua avó incompleta. Incompleta como? A tia Liuba apenas apertou os lábios. Incompleta, repetiu ela e mudou de assunto. Ana dormiu no quarto preparado às pressas. Na manhã seguinte, pegou o ônibus de volta para São Petersburgo. A viagem durou 2 horas. Ela olhou pela janela durante quase todo o percurso, vendo os campos cobertos pelos últimos resíduos de neve, as estradas com remendos sobre remendos, as aldeias que passavam como parágrafos de uma história que não era a dela. O pai havia sido um criminoso. A avó havia escondido um medalhão roubado dentro de um tapete. A mãe havia morrido sem contar nada. E havia algo naquele medalhão que a tia Liuba sabia e havia escolhido não dizer. Chegou à sua rua no início da tarde. Subiu as escadas. A porta do apartamento estava entreaberta. Ana parou. Ela havia trancado a porta antes de sair. Com a chave, com a tranca, com o ferrolho de cima, a porta estava aberta.
O ferrolho pendia torto, arrancado da madeira com força. A moldura perto da fechadura estava lascada. Ela empurrou devagar. O apartamento estava destruído. Armários abertos, roupas no chão, livros empurrados das prateleiras, vasos virados, os cactos que ela havia comprado para a sala nova, tombados com a terra espalhada no chão que havia colocado na reforma. O quarto revirado. O corredor revirado. As gavetas todas abertas, o conteúdo jogado e o tapete no armário de depósito. Puxado para fora, o bolsinho costurado por Ana rasgado de novo, linha cortada com pressa. O medalhão havia sumido. Ana ficou parada no meio do corredor por quase 1 minuto inteiro. Depois pegou o telefone e ligou para a polícia. O policial que veio fazer o registro foi eficiente e encaminhou o caso para um investigador. O investigador chegou 40 minutos depois. Era um homem de uns 40 anos, cabelos escuros com fios de cinza nas têmporas, ombros largos, postura reta sem ser rígida. Entrou no apartamento com passos calmos, olhou para a destruição em silêncio, varrendo cada canto com os olhos sem pressa, sem aquela agitação de quem precisa parecer ocupado para ser levado a sério. Depois, olhou para Ana. Ana Petrovna, disse ele, sou Dmitry Volkov. Vou cuidar do seu caso. Gravem esse nome. Dmitry Volkov tinha o tipo de presença que não precisa se anunciar. Não era alto demais, não era imponente demais. Era apenas alguém que entrava num ambiente e, de alguma forma, o ambiente se reorganizava ao redor dele. Os olhos escuros varriam cada detalhe do apartamento, destruído com uma calma que não era indiferença. Era método. Ana o observou enquanto ele caminhava pelo corredor, pelo quarto, pelo armário de depósito. Ele não tocou em nada. Olhou, anotou algumas coisas num caderno pequeno. Voltou para onde ela estava parada na sala. Me conta o que foi roubado, disse ele. Um medalhão. Dmitry pausou. Só um medalhão. Só. Ele olhou para o apartamento revirado, para os armários abertos, as gavetas esvaziadas, a terra dos cactos espalhada pelo chão novo. E então olhou para ela de novo. Alguém destruiu esse apartamento inteiro por uma peça só. Não era pergunta, era observação. Isso significa que quem entrou aqui sabia exatamente o que estava procurando. O esconderijo, talvez não a bagunça toda aqui, diz que procuraram em tudo, mas o objeto, sim. Sabiam o que queriam. Esse detalhe vai fazer sentido depois. Mas por ora, prestem atenção no seguinte. Dmitry não havia perguntado o valor do medalhão. Havia perguntado o que foi roubado. A ordem importa. Investigador que começa pela perda já está pensando em móvel, em quem queria aquela peça especificamente. Ana sentou no sofá. Contou tudo. O tapete, o medalhão, o bolsinho costurado, as fotos, a gravação. Contou sobre a casa de penhor, sobre o velho avaliador de olhos rápidos. Contou sobre a viagem a Lukianovka, sobre a tia Liuba, sobre Piotr o golpista e o roubo à joalheria décadas atrás. Dmitry ouvia sem interromper. Escrevia às vezes. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento. O avaliador da casa de penhor, disse ele. Como era? Ana descreveu. Cabelos brancos, dedos finos, voz arrastada que não combinava com os olhos. Dmitry anotou mais alguma coisa. Fechou o caderno. Não volte a essa casa de penhor, disse ele. E por enquanto, evite andar sozinha depois do trabalho. Tão sério assim? Quem entrou aqui sabia que você havia saído. Sabia que você tinha o medalhão e sabia onde estava guardado depois de você ter escondido de volta. Ele pausou. Ou alguém te seguiu até a casa de penhor. Ou alguém te seguiu de volta para casa. De qualquer forma, você foi observada. Ana ficou olhando para ele. E o que acontece agora? Agora eu trabalho, disse Dmitry. E a forma que ele disse isso, sem drama e sem promessa vazia, foi a coisa mais tranquilizadora que Ana havia ouvido em muito tempo. Aqui vale explicar uma coisa que quem é do Brasil talvez não saiba. Na Rússia,
Investigadores criminais que atuam em casos de roubo e sequestro têm uma estrutura de trabalho muito diferente da que o brasileiro conhece pela televisão. Não há o detetive particular estilo americano resolvendo tudo sozinho num escritório com persiana semi-fechada. O investigador russo trabalha dentro de um sistema, mas tem autonomia considerável dentro do caso. Dmitry Volkov era desse tipo, alguém que o sistema havia treinado e que o instinto havia refinado. Ele voltou no dia seguinte e no seguinte, não para cobrar informação nova, para verificar se Ana estava bem. Perguntava sobre o trabalho, sobre a filha, sobre se havia notado alguém estranho na rua. Era profissional, completamente profissional. Mas havia algo na forma que ele ouvia, inclinando levemente a cabeça, como se o que Ana dissesse fosse a parte mais importante do dia dele, que era diferente de simplesmente coletar informação. Ana notou e fingiu não notar. Olhem para essa mulher. 45 anos, acabou de sair de um casamento que durou um quarto de século com um homem que a tratou como paisagem. E de repente aparece alguém que para, que ouve, que pergunta de verdade. O coração dela soube antes da cabeça. No terceiro dia, Dmitry lhe disse o que havia descoberto. O avaliador da casa de penhor se chamava Pavel Grigorievich, mas quem o conhecia há décadas o chamava de Grinia. Tinha 73 anos. Havia trabalhado em casas de penhor por décadas, acumulando um conhecimento sobre joias antigas que poucos na cidade tinham. Conhecimento que havia sido construído, em parte, com as mãos sujas. Décadas atrás, Grinia havia sido o informante do roubo à joalheria onde Piotr havia agido. Ele estava do lado de fora, de vigia, enquanto Piotr entrava. Piotr foi preso. Grinia não. Havia se enterrado fundo, esperado os anos passarem, continuado trabalhando em casas de penhor como se fosse homem honesto. Mas ele lembrava do medalhão, disse Dmitry, e sabia que havia uma esmeralda incrustada na face externa que nunca foi encontrada. Ana piscou. Uma esmeralda? Pequena, mas de valor considerável. Era o motivo do roubo inteiro. O joalheiro havia importado a pedra e a havia incrustado no medalhão pessoalmente, semanas antes de tudo acontecer. Grinia havia visto a peça completa durante a fase de planejamento. Quando Piotr foi preso e o medalhão sumiu, a esmeralda sumiu junto. Ana pensou na pequena cavidade na face externa do medalhão. A que ela havia imaginado ser um enfeite perdido. Não era enfeite. Era o lugar onde uma pedra havia sido removida. Parem aqui um segundo. Piotr havia retirado a esmeralda antes de presentear Natasha com o medalhão. Ou a esmeralda havia saído depois, ao longo dos anos dentro do tapete. Ou alguém havia retirado muito antes de Ana encontrar qualquer coisa. Havia muitas possibilidades. E uma delas envolvia a tia Liuba e aquele olhar que havia desviado quando Ana perguntou sobre o medalhão incompleto. Quando você foi à casa de penhor e mostrou o medalhão, continuou Dmitry, Grinia reconheceu a peça. Verificou que a esmeralda não estava. Concluiu que você havia retirado antes de aparecer lá. Achou que estava guardando a pedra em separado. Mas eu nunca vi pedra nenhuma. Eu sei. Dmitry olhou para ela com aquela calma de quem já havia separado o que era verdade do que era. Ele não sabia disso. A investigação havia identificado que Grinia havia contratado 2 homens com passagem pela polícia. Eles haviam seguido Ana saindo da casa de penhor, descoberto o endereço pelo documento que ela havia apresentado no cadastro e entrado no apartamento enquanto ela estava em Lukianovka. E agora? Perguntou Ana. Agora ficamos de olho neles, disse Dmitry. E você continua a rotina normal. Trabalha, volta para casa, não muda os horários. Vou passar a te acompanhar de manhã e à tarde. Ana quis protestar que não precisava de escolta. Olhou para ele e não protestou. Nos dias seguintes, Dmitry passou a buscar, lá de manhã no apartamento, e a esperar na frente do salão à tarde.
Ficava do lado de fora, encostado no carro, às vezes com um café na mão, às vezes apenas esperando. As colegas de Ana começaram a notar. Quem é aquele? Sussurrou Yulia um dia, espiando pela vitrine. Investigador, respondeu Ana. Investigador, repetiu Yulia, com um tom que deixava claro que a palavra havia sido interpretada de maneiras variadas simultaneamente. Notem a ironia. Ana havia passado 25 anos com um homem que mal chegava no horário certo. E agora havia um investigador que aparecia pontualmente todas as manhãs, café na mão, esperando na calçada. Enquanto isso, Mikhail havia ligado 3 vezes. Ana havia atendido uma, respondido que estava bem, que havia uma investigação em andamento, que não precisava de ajuda. Ele havia insistido. Ela havia encerrado a ligação com educação e sem culpa. Essa é a postura de quem já venceu e está esperando o outro perceber. Numa das tardes de espera, Dmitri entrou no salão quando faltavam 15 minutos para o horário dela. Sentou na cadeira de espera, olhou ao redor com aquela atenção discreta que ele aplicava em qualquer ambiente. Ana o viu pelo espelho enquanto terminava de cortar o cabelo da última cliente. Quando a cliente saiu, ficaram os dois no salão vazio. Posso te fazer uma pergunta que não é sobre o caso? Disse Dmitri. Ana colocou as tesouras no suporte. Pode. Você sempre foi cabeleireira? A pergunta era simples. A resposta não era. Não, disse Ana. Quando era pequena, queria ser médica. Depois, queria ser professora, como a minha avó. Depois, minha mãe morreu quando eu terminava o ensino médio e eu comecei a trabalhar no que apareceu. Pausou. Aprendi a fazer cabelo e fiz bem feito por décadas. E o sonho de ser médica ficou, disse Ana. A gente guarda o que não realizou num lugar onde não machuca tanto. Com o tempo, você quase nem lembra que está lá. Dmitri ficou em silêncio por um momento. Depois disse, você devia abrir o próprio salão. Ana o olhou. Por que você acha isso? Porque você cuida desse lugar como se fosse seu, e não é. Ela não respondeu, mas a frase ficou. Essas são as palavras que a gente carrega sem perceber, que aparecem mais tarde quando você está olhando pela janela sem razão aparente. Naquela mesma noite, Dmitri a acompanhou até o apartamento como de costume. Pararam na porta do prédio. Ele costumava se despedir ali, com um aceno breve, e voltar para o carro. Era o ritual, profissional, limpo, sem ambiguidade. Mas naquela noite ele não foi imediatamente. Ficou parado na calçada, as mãos nos bolsos do casaco, olhando para ela com uma expressão diferente da de investigador, menos calculada, mais humana. Você jantou? Disse ele. Ana piscou. Não ainda. Houve um silêncio de talvez 4 segundos, que para quem estava de fora não era nada. Mas para os dois, era exatamente o tamanho de uma pergunta que nenhum dos dois havia feito ainda. Dmitri abriu a boca. O telefone dele tocou. Ele olhou para a tela. A expressão voltou para o lugar profissional. Atendeu, disse 2 palavras curtas. Ouviu, disse mais 2. Depois olhou para Ana com aquela calma que ele aplicava até quando estava contrariado. Preciso ir. Surgiu algo no caso. Vai, disse Ana. Ele foi. 3 passos na calçada, depois parou, virou. Amanhã eu passo mais cedo, disse ele. Não era pergunta. Está bem, disse Ana. E só depois que o carro dele dobrou a esquina, ela percebeu que estava sorrindo para a porta fechada do próprio prédio como uma adolescente. Subiu as escadas com a mão levemente apoiada no corrimão e o pensamento completamente em outro lugar. Esse detalhe importa. Ana havia esquecido como era isso. Não o amor, não o romance. Tinha esquecido como era estar num silêncio com alguém e sentir que o silêncio dizia mais do que qualquer coisa que poderia ser dita. Mikhail havia sido muita coisa na vida dela, mas nunca havia sido esse silêncio. Na sexta-feira daquela semana, Ana saiu do salão 5 minutos mais cedo. Havia esquecido o cachecol e o vento havia voltado com aquela insistência típica de São Petersburgo em março.
Ela disse a Dmitri que esperasse, que ia buscar rápido, que voltava já, não voltou. Na calçada, a poucos metros da saída do salão, um homem saiu de trás de uma van estacionada e a empurrou para dentro do veículo com uma velocidade que não deu tempo de reagir. O cotovelo dela bateu na lateral da porta. A bolsa caiu no asfalto. Ana a puxou de volta por reflexo, no último segundo, antes que a porta batesse. O motor acelerou. Ana tentou gritar. O som não saiu do jeito que deveria. Saiu pequeno, sufocado, o tipo de grito que a garganta produz quando o susto ainda não terminou de chegar ao cérebro. O homem enorme no banco da frente nem virou. Ana estava dentro de uma van com 3 homens. As mãos dela encontraram o trinco da porta. Travado. Os pulmões dela pediram ar. Ela forçou a respiração a voltar ao ritmo, forçou os olhos a olharem para o ambiente, forçou o medo a ficar num canto enquanto a cabeça tentava funcionar. Conhecia um dos 3. O velho da casa de penhor estava sentado ao lado dela no banco traseiro com o mesmo terno preto de sempre, com aquela postura de homem que acredita que a etiqueta resolve qualquer situação, inclusive essa. Não precisa de dramatismo, senhora, disse Grínia com a voz arrastada e precisa. Já nos conhecemos. Vou ser direto porque acho que você aprecia isso. Eu preciso da pedra. Ana olhou para ele. O coração batia rápido demais. Ela não deixou isso aparecer no rosto. Não tenho pedra nenhuma. Grínia inclinou levemente a cabeça. Os olhos dele faziam aquilo que haviam feito na casa de penhor. Registravam tudo ao redor com uma velocidade que não combinava com a voz lenta. Sua família guardou aquele medalhão por décadas. Roubaram, mentiram para a polícia, costuraram dentro de um tapete. Tudo isso para proteger a peça. A pedra estava nela quando Piotr a levou. Onde está agora? Eu nunca vi pedra nenhuma. Havia uma cavidade. Pensei que era parte do design. Não acredito nisso. Não me interessa o que você acredita. Estou dizendo a verdade. Gravem esse instante. Anna Petrovna, 45 anos. Dentro de uma van com um criminoso de 73 e 2 homens que ela não conhecia, com as mãos trêmulas escondidas debaixo da bolsa que havia conseguido pegar do asfalto antes de a porta fechar, dizendo a verdade com a voz mais firme que havia conseguido produzir na vida. Olha a postura dessa mulher. Os ombros não encolheram, o queixo não desceu. 25 anos de casamento com alguém que a havia tratado como paisagem haviam feito muita coisa ruim nela. Mas também haviam feito isso. Haviam ensinado a não demonstrar o que se sente para quem não merece ver. O homem enorme no banco da frente girou o rosto para ela pela primeira vez. Tinha o pescoço largo e os olhos pequenos de quem usou a força a vida inteira e achou que isso era suficiente para qualquer situação. Grínia olhou para o motorista. Para a floresta, disse ele, com a voz tranquila de quem pede o prato do dia num restaurante. O estômago de Ana afundou. Ela forçou os olhos para a janela. A van estava numa avenida larga, saindo do centro. Ela reconheceu os prédios, reconheceu o ângulo da rua, reconheceu o cruzamento que sinalizava a saída da cidade. O coração dela batia no pescoço agora, não mais no peito. E então viu 3 carros atrás. Familiar demais para ser coincidência. O carro de Dmitri. Ana não se mexeu, não apontou, não mudou a expressão. Apenas virou o rosto devagar de volta para a frente, como se estivesse apenas olhando para a cidade passar. Leiam nas entrelinhas. Ele havia visto tudo desde a saída do salão. Havia acompanhado a van desde o primeiro sinal. Havia ficado na distância calculada de quem sabe que aparecer cedo demais cancela o plano e que chegar tarde demais é a única coisa inaceitável. O motorista da van acelerou. O carro de Dmitri acompanhou, invisível entre os outros carros. A van dobrou numa rua mais vazia. Acelerou de novo. E então,
Na entrada de uma avenida que levava para fora da cidade, um veículo surgiu de uma rua lateral e bloqueou o caminho numa conversão precisa demais para ser acidente. A van freou com violência. Ana segurou o banco da frente com as duas mãos. O motorista xingou, meteu a ré, mas não havia espaço. 2 carros atrás, mais 2 dos lados. O homem enorme abriu a porta e desceu, com os punhos fechados, e encontrou 3 policiais esperando por ele, com a frieza de quem já havia calculado esse momento. Grínia tentou abrir a porta do lado de Ana. Do lado de fora, outra mão segurava o trinco. A van estava rodeada. Ana ficou sentada, imóvel, com as mãos ainda agarradas no banco da frente. O barulho lá fora era de vozes de comando, de portas de viatura, de passos rápidos no asfalto. Do lado dela, Grínia foi retirado do banco com precisão técnica por alguém que havia feito esse movimento muitas vezes. E então, a porta do lado de Ana abriu. Dmitri estava lá. Não disse nada. Ofereceu a mão, palma para cima, esperando. Ela olhou para aquela mão por um segundo inteiro, como se precisasse ter certeza de que era real. Depois colocou a mão sobre a dele e desceu do veículo. Os pés dela tocaram o asfalto. O vento frio de São Petersburgo bateu no rosto dela, no cabelo, no pescoço, o tipo de frio que acorda, que lembra que você está viva e que estar viva é uma notícia muito boa. O cotovelo ardia onde havia batido na porta da van. Ela mal havia notado até agora. Alguma coisa dentro de Ana que havia estado comprimida por horas, por dias, por meses, por anos, descomprimiu de uma vez. Não com barulho, com a leveza específica de quem solta um peso que havia esquecido que estava carregando. Ela não chorou, mas os ombros desceram de uma forma que só acontece quando o corpo finalmente acredita que está seguro. Dmitri ficou parado diante dela. Não avançou. Não recuou. Ficou ali, sólido, disponível, sem invadir o espaço dela. Você sabia que iam me pegar hoje? Disse Ana. Suspeitei quando você saiu para pegar o cachecol e a van permaneceu em posição, disse ele. Havia uma câmera apontada para a saída desde a manhã. Eles estavam esperando o momento em que você saísse sozinha. E você me deixou sair sozinha de propósito. Precisava que agissem para aprender com o crime acontecendo. Pausou. Foram 45 segundos entre a sua saída e o momento em que eles agiram. Eu estava a 30 metros. 45 segundos. Ana ficou olhando para ele. Você calculou 45 segundos como margem aceitável. Não era pergunta. Era a constatação de alguém que está processando o que significa ter sido protegida com essa precisão. 30 metros em corrida são menos de 5 segundos, disse Dmitri, com a voz calma de quem havia calculado isso de fato, provavelmente mais de uma vez. Se algo tivesse saído diferente, eu estaria lá em 4. Não vou nem comentar. Vou comentar sim. Esse homem havia calculado cada segundo daquele intervalo, havia posicionado equipe nas laterais, havia coordenado 3 viaturas sem que Grínia percebesse nenhuma delas. E havia ficado a 30 metros dela o tempo inteiro, pronto para chegar em 5 segundos se necessário. Mikhail havia passado 25 anos a quilômetros de distância, emocionalmente, estando no mesmo apartamento. Ninguém precisou dizer nada. Nos dias seguintes, o caso foi concluído. Grínia e os 2 cúmplices foram indiciados por sequestro, invasão de domicílio e porte ilegal de arma que o homem enorme trazia consigo. Na Rússia, sequestro com uso de veículo e restrição de liberdade é enquadrado de forma similar ao que no Brasil se chamaria de sequestro relâmpago agravado, com penas que podem ultrapassar 10 anos, dependendo das circunstâncias. Com a reincidência de Grínia e os crimes conexos, o promotor público tinha material suficiente para manter todos os 3 presos por um longo tempo. O medalhão foi recuperado. Estava no bolso de Grínia no momento da prisão. A polícia devolveu a peça para Ana com um documento.
Ela ficou com ele na mão por um momento no corredor da delegacia, olhando para aquele objeto dourado que havia virado o apartamento de cabeça para baixo, que havia levado ao velho da tia Liuba, que havia atraído criminosos, que havia revelado um pai que ela nunca havia conhecido e que havia trazido Dmitri. Foco aqui. Nem tudo que parece maldição é maldição. Às vezes é apenas o caminho. Ana telefonou para a filha assim que saiu da delegacia. Polina já sabia pelo pai, que havia ficado sabendo não se sabe ao certo como, e havia ligado para Ana 3 vezes enquanto ela ainda estava na delegacia. Ana prometeu à filha que estava bem, que estava segura, que sim, tinha um investigador cuidando de tudo, e sim, mãe, ele é competente, e sim, filha, pode ficar tranquila. Mikhail ligou no mesmo dia, à noite. Ana atendeu. Ouvi o que aconteceu, disse ele. Graças a Deus você está bem. Estou. Silêncio breve dos dois lados. Ania, disse ele, usando o diminutivo do nome dela pela primeira vez em muito tempo. Eu sei que já disse e que você não quer ouvir de novo, mas preciso dizer, eu errei. Errei com você durante anos e me arrependo disso todos os dias. Pausa. Não estou pedindo nada. Só quero que você saiba. Ana ficou em silêncio por um momento. Eu sei, Misha, e era verdade. Ela sabia que ele se arrependia. Arrependimento não apaga o que foi feito, não desfaz os anos desperdiçados, não devolve o que ela havia perdido enquanto ficava quieta esperando que ele mudasse. Mas ela sabia. E saber era suficiente para deixar de carregar o peso da raiva. Cuida de você, disse ela. Você também. E foi isso, sem reconciliação, sem drama, sem promessa. Apenas 2 adultos que haviam compartilhado 25 anos, uma filha, um apartamento reformado e agora podiam falar como gente sem que nenhum dos dois precisasse se machucar. Isso não é fraqueza. É o que acontece quando a ferida fecha de verdade. 2 semanas depois do caso encerrado, Sergei trouxe a tia Liuba à cidade. Tinham compras para fazer, documentos para resolver, e a tia havia declarado que queria ver Ana. Eles jantaram no apartamento. Os 4, mais Dmitri, que havia sido apresentado à família numa tarde anterior e havia sido aprovado pela tia Liuba com uma rapidez que a tia Liuba raramente dispensava a ninguém. Ele tem cara de gente séria, havia declarado a tia Liuba para Ana em voz baixa, como se Dmitri não pudesse ouvir perfeitamente da cozinha. Guarda bem as palavras. Isso é bom sinal. Após o jantar, quando Sergei e Dmitri foram para o quarto da sala ver alguma coisa na televisão, Ana e a tia Liuba ficaram sozinhas na cozinha. Ana lavava as xícaras. A tia Liuba as secava. Tia Liuba, disse Ana sem virar. Quando o medalhão passou pela sua mão antes de ir para a vovó, ele tinha uma pedra? A tia Liuba continuou secando a xícara. Devagar. Que pedra? Uma esmeralda. Na face externa, havia uma cavidade no lugar onde ela ficava. A tia Liuba não respondeu imediatamente. Ana virou levemente e viu o que procurava ver. Os olhos da tia, por uma fração de segundo, brilharam de um jeito diferente. Não de surpresa, de reconhecimento. Não me lembro de pedra nenhuma, disse a tia Liuba. A voz era firme, os olhos não eram. Ana voltou para a pia, terminou de lavar as xícaras. Entregou a última para a tia secar. Tudo bem, disse ela. E era verdade. Era tudo bem. Ana havia pensado muito sobre o que fazer se confirmasse a suspeita. Grínia havia procurado aquela esmeralda por décadas. Havia mandado invadir um apartamento, havia ordenado um sequestro. Havia tratado uma pedra roubada como se fosse herança legítima, como se o tempo apagasse de onde ela havia vindo. Se a esmeralda estava com a tia Liuba, ela havia ficado lá por décadas. Havia ajudado a construir alguma coisa. Talvez o casarão de tijolos com telhado de cerâmica, talvez a fazenda que Sergei mantinha tão bem. Pessoas que haviam trabalhado a vida inteira, que haviam cuidado de uma aldeia,
que haviam recebido Ana num jantar sem aviso com generosidade genuína. O joalheiro que havia sido roubado décadas atrás havia morrido havia muito tempo. Seus herdeiros não haviam nunca reivindicado a pedra especificamente. O crime havia prescrito em boa parte das suas dimensões. E Ana tinha um apartamento reformado, um trabalho que sabia fazer bem, uma filha que ligava toda semana e um investigador que havia calculado 30 metros como margem de segurança aceitável para não a deixar ser levada por criminosos. O que ela ia fazer com uma esmeralda? Não vou nem comentar. Vou comentar sim. Há um tipo de paz que só vem quando a gente decide que não vai cobrar o que seria cobrar apenas por princípio. Ana havia chegado nesse lugar. Ela nunca voltou a mencionar a pedra. Dmitri ficou sabendo da conversa com a tia Liuba alguns dias depois, quando Ana contou tudo a ele. Era uma noite de março já adiantado, quase abril, e eles estavam caminhando perto do canal Griboyedov, um dos mais bonitos de São Petersburgo, com as pontes iluminadas refletindo na água escura. A neve havia sumido quase toda. O frio ainda estava lá, mas era diferente. Era frio de começo de primavera, não de inverno prolongado. Para quem não conhece São Petersburgo, o canal Griboyedov foi construído no século XVIII e corta o centro da cidade por mais de 5 quilômetros. Na margem dele fica a famosa Igreja do Salvador sobre o sangue derramado, com as cúpulas coloridas que aparecem em todo o cartão postal russo. No Brasil, a gente não tem nada parecido com isso. Aqui, um canal de 300 anos é programa de domingo à tarde. E você não vai fazer nada a respeito? Perguntou Dmitri. Não, disse Ana. Ele andou em silêncio por um momento. Você sabe que legalmente. Eu sei o que é legalmente, disse Ana. E sei o que é certo para mim. Parou e o olhou. O joalheiro morreu. A pedra ficou com gente que trabalhou a vida inteira. Grínia está preso. O medalhão está comigo. Acho que cada coisa foi para onde tinha que ir. Dmitri ficou em silêncio. Você discorda? Disse ela. Não, disse ele. Só estava pensando que 45 anos você carregou o nome de um pai que não conhecia, descobriu que ele era criminoso, encontrou provas do crime dele, foi sequestrada por causa do crime dele e, no final, optou por não cobrar ninguém de nada. E acho que esse é o tipo de pessoa que se encontra uma vez na vida. Ana o olhou. O reflexo das pontes iluminadas estava na água escura ao lado deles. O vento morno de quase primavera passava pelo canal com uma gentileza que o inverno nunca tinha. Esse gesto diz mais do que qualquer palavra. Dmitri não era homem de grandes declarações. Era homem de 30 metros e 5 segundos, de caderno pequeno e perguntas certas, de aparecer pontualmente com café na mão sem fazer disso um favor. E agora era homem que havia dito aquilo e ficou parado, esperando sem apressar o que quer que viesse a seguir. Ana não respondeu imediatamente. Olhou para o canal, para os reflexos, para a cidade que havia construído ao longo de 3 séculos uma beleza que sobreviveu a guerras e revoluções e invernos que faziam o brasileiro tremer só de ouvir falar. O medalhão, disse ela depois de um momento. Eu vou guardá-lo, não no tapete, numa caixinha, na prateleira da sala. Por quê? Porque minha mãe amou um homem que não merecia. E esse homem, com todas as coisas erradas que fez, teve um momento de verdade quando mandou fazer aquela gravação. Pausou. Natasha e Piotr, para sempre juntos. Talvez ele acreditasse nisso quando mandou gravar. Talvez fosse a única coisa verdadeira que ele fez. Ana olhou para Dmitri. Não vou guardar a lembrança do criminoso. Vou guardar a lembrança da minha mãe jovem, que se apaixonou numa tarde de verão numa margem de rio e que foi capaz de amar com essa intensidade. Acho que herdei isso dela. Dmitri ficou olhando para ela por um momento. Acho que sim, disse ele. E então ofereceu o braço, e ela aceitou, e os dois continuaram caminhando ao longo do canal de 300 anos na cidade construída sobre ilhas,
com o frio de quase primavera e as pontes iluminadas refletidas na água escura. Os meses que se seguiram foram os primeiros em muito tempo em que Ana acordava com vontade do dia. Não foi de repente. Foi devagar, como a primavera de São Petersburgo, que não chega de uma vez, mas vai chegando em camadas. Um dia mais claro aqui, uma semana menos fria ali, até que um dia você olha pela janela e percebe que o inverno foi embora sem que você tivesse notado o momento exato. O salão de beleza havia surgido como ideia numa conversa e havia virado plano num domingo de abril. Ana havia feito as contas. Havia pesquisado pontos comerciais. Havia conversado com Apolina, que havia respondido com a empolgação específica de filha que quer ver a mãe feliz. Havia conversado com Dmitri, que havia ouvido cada detalhe com aquela atenção que ele dedicava a qualquer coisa que ela dissesse. E no final, havia perguntado apenas uma coisa: o que você precisa para começar? Não perguntou se ela estava certa. Não perguntou se era o momento certo. Perguntou o que ela precisava para começar. Notem a diferença. O salão abriu num sábado de maio, num ponto pequeno mas bem localizado, a poucos quarteirões de onde Ana havia trabalhado por anos. Tinha 3 cadeiras, uma bancada nova, um espelho grande na parede inteira e uma planta verde num vaso perto da porta que Ana havia escolhido especificamente porque não era cacto. Por que não cacto? Havia perguntado Dmitri enquanto ela escolhia a planta na floricultura. Porque cacto sobrevive a qualquer negligência. É uma planta de quem não tem certeza de que vai cuidar direito. Ana havia pego o vaso de folhas largas e verdes. Quero uma planta que precisa de atenção. Estou disposta a dar. Dmitri havia ficado olhando para ela com aquela expressão que ele usava quando não ia dizer nada, mas estava pensando muito. A inauguração foi pequena. Yulia do salão antigo apareceu e ficou feliz demais pela Ana para sentir ciúme, o que diz muito sobre o caráter da Yulia. A tia Liuba mandou uma mensagem com um emoji de flor que o Serguei, obviamente, havia mandado por ela. Apolina e o Dima apareceram de surpresa vindo de outra cidade, o que fez Ana chorar de um jeito que não tinha nada de triste. E Mikhail mandou flores. Rosas vermelhas, as mesmas do 8 de março, com um cartão que dizia apenas: merecia isso há muito tempo. Ana colocou as flores no balcão do salão. Ficaram bonitas ali. Ela havia perdoado Mikhail. Não da forma que ele havia pedido, não com uma segunda chance e uma tentativa de reescrever 25 anos. Havia perdoado da única forma que o perdão real funciona. Sem condições, sem expectativa de retorno, sem guardar o rancor para usar depois. Havia perdoado porque carregar aquele peso era um trabalho que ela não estava mais disposta a fazer. Isso não é ingenuidade. É o oposto. Guardem essa frase, porque ela resume o que essa história inteira foi. Não se perdoa pelo outro. Se perdoa por si. Na noite depois da inauguração, quando todos haviam ido embora e o salão estava vazio e o cheiro de tinta nova ainda estava no ar, Ana ficou sentada numa das cadeiras, olhando para o espelho grande na parede. 45 anos, divorciada, começando de novo. Dmitri estava encostado na porta, braços cruzados, esperando ela terminar o que quer que estivesse pensando. Não apressava. Nunca apressava. Você sabe o que a vovó fez? Disse Ana para o espelho. O quê? Ela pegou uma coisa que deveria ter jogado fora, uma peça roubada, ligada a um homem que havia machucado a filha dela. E em vez de jogar fora, guardou. Costurou dentro de um tapete. Manteve por décadas. Ana ficou olhando para si mesma. Acho que ela sabia que um dia isso ia ser importante para alguém. Para você, para mim. Ana respirou fundo. Ela não sabia como, mas sabia que o dia chegaria. As avós guardam as coisas que as filhas não conseguem encarar e que as netas um dia vão precisar encontrar. É um trabalho silencioso que nunca aparece em nenhum reconhecimento formal. Dmitri se afastou da porta.
Veio se sentar na cadeira ao lado dela, o que era levemente improvável dado que eram cadeiras de cabeleireiro giratórias e ele era um homem de mais de 1,80 m. Ficou um pouco desajeitado na cadeira, o que era a coisa mais humana que Ana havia visto nele. Ela riu, ele também. Baixinho, mas riu. E esse riso compartilhado numa cadeira de cabeleireiro, num salão vazio, com cheiro de tinta nova, numa noite de maio em São Petersburgo, foi mais do que Ana havia pedido e mais do que havia esperado quando decidiu jogar fora um tapete velho numa noite de março. A vida não avisa quando vai mudar, ela só muda. Às vezes começa com um tapete caindo no chão. A gente só precisa se abaixar para ver o que rolou para fora. E com isso, encerramos a história de Anna Petrovna, que passou 25 anos sendo invisível dentro do próprio casamento, que encontrou um segredo de família costurado dentro de um tapete, que perdoou sem voltar atrás e que entendeu que recomeçar não é apagar o passado, é construir em cima de tudo que ele ensinou. A lição que fica não é sobre tapetes nem sobre medalhões. É sobre o seguinte: quando a gente finalmente larga o que estava segurando com força demais, as mãos ficam livres para pegar o que estava esperando há muito tempo. Se essa história te tocou, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. A gente lê cada mensagem de vocês. E se você conhece alguém que precisava ouvir isso hoje, compartilha. Às vezes, a história certa chega pela mão de quem já entendeu. Se ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, esse é o momento. Cada história que a gente traz carrega um ensinamento. E como sempre, vai valer cada